CBN. Queria falar com você desse resultado. Então, a primeira derrota, né, do Atlético como mandante na temporada 2021. O porquê essa derrota hoje aconteceu contra o Red Bull Bragantino, e mais uma vez eu queria que você falasse sobre dois jogadores especificamente do Atlético, em especial Janderson e Zé Roberto, que mais uma vez não conseguiram render bem, e se você concorda, Barroca. Boa noite. A gente enfrentou o líder do campeonato, uma equipe com muitos recursos, com valores individuais importantes, uma equipe muito bem organizada coletivamente. Conheço muito bem o trabalho do Maurício. E o Atlético fez um jogo muito competitivo, um jogo igual. O Atlético criou oportunidades, assim como o Bragantino também criou. E uma das oportunidades que o Bragantino criou numa transição, eles foram felizes em fazer o gol. Depois do gol a gente ainda lutou, tentou, criamos duas oportunidades, tivemos ali faltas, escanteios, mas não conseguimos fazer o gol. O Bragantino, como eu falei, assim, uma equipe com muito recurso ofensivo, defensivo, muito bons jogadores. A gente tem aí diversos jogadores que ou passaram em seleções ou estão em seleções principais e olímpicas, como Cleiton, como Claudinho, como Léo Ortiz, jogadores que trabalharam até em seleções de base comigo, como Arthur, Elinho. Um time muito bom, com muito bons jogadores, coletivamente muito forte. E a gente também fez uma partida muito competitiva, lutamos muito, os jogadores correram, lutaram para buscar o resultado, mas o Bragantino, na oportunidade que teve, foi eficaz. E sobre os dois jogadores que você falou, lutaram como os demais, tentaram, buscaram as melhores oportunidades, mas a gente nesse momento também não pode deixar de dar mérito ao adversário que está fazendo uma temporada muito boa, um adversário que investe, que tem lógica desportiva, um adversário que precisa receber os méritos por aquilo que vem construindo dentro da competição. A Sagres está aí? Já que estava em primeiro na lista? Sim. Então vamos, Sagres. Barroca, é a primeira derrota do Atlético jogando sobre os seus domínios, jogando no Ascioli. Antes tinha empatado com o Fortaleza, vencido uma partida diante do São Paulo e vencido o Fluminense, né? E agora são dois jogos fora de casa em sequência. É o que esperar desse Atlético, que tipo de postura esperar desse Atlético jogando contra o Atlético Mineiro, jogando contra o Grêmio? A gente está vivendo esse campeonato no jogo a jogo, se preparando da melhor forma possível para o jogo seguinte. E é assim que a gente vai fazer no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu não me permito pensar ainda no jogo do Grêmio. Agora na minha cabeça é pensar no jogo do Atlético Mineiro, recuperar esses jogadores fisicamente. O tempo de recuperação da gente vai ser menor do que o do nosso adversário. Jogamos aí hoje à noite, o adversário jogou ontem e a gente já não vai ter o Natan, que não podia jogar contra eles. Então é recuperar, ver todos os ajustes necessários que esse jogo nos ofereceu para a gente continuar crescendo, estudar a equipe do Atlético e fazer mais um jogo no nosso limite de dedicação, competitividade, como os jogadores do Atlético vêm fazendo sempre. Agora sim, Bandeirantes. Beleza, Barroca, boa noite a todos, um abraço aos amigos aí, professor Eduardo Barroca também. Barroca, esse tipo de jogo, como esse que terminou agora, do Bragantino, é um jogo que requer aí uma concentração a mais para você não perder. Por exemplo, o Bragantino ganhou num contra-ataque muito bem criado, né, mas que teve ali uma perda numa dividida. É uma situação que não poderia ter acontecido de forma alguma. E um outro ponto que eu gostaria de ver contigo: a gente tem jogadores que estão aqui, como o Lutão, que veio aí do Grêmio, o próprio Pablo Diego. São jogadores que precisam evoluir muito para continuar tendo oportunidades no time do Atlético, Barroca. Acho que o Bragantino aproveitou a sua oportunidade que teve com mérito, e a gente precisa dar mérito ao adversário, como eu falei anteriormente. Os jogadores do Atlético Goianiense correram, lutaram, foram bastante competitivos, como sempre. Não fizeram, desde a minha chegada aqui, não fizeram nenhum jogo que os desabonassem, sempre lutando, sempre buscando vitória, com brio. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse grupo de jogadores.
E a competição interna continua viva, os jogadores que estão entrando, tentando ajudar, tentando criar as oportunidades. E às vezes a gente não consegue fazer o gol com o mérito do adversário. Hoje, logo no início do jogo, o Cleiton fez uma defesa muito boa, a gente teve oportunidades, a gente chutou de fora, a gente teve bola parada, mas o adversário nos impôs algumas dificuldades que precisa ser dado mérito a eles. Band News FM. Barroca, boa noite. O Gustavo Ramos da Rádio Band News. Meio que deu uma apanhada aqui para o microfone. Barroca, um campeonato brasileiro, todos nós sabemos que é um campeonato de regularidade, que todas as equipes, praticamente todas as 20, ela passa por um momento de oscilação. O Atlético conseguiu vencer bem o Fluminense em casa e hoje acabou sendo derrotado aí para a equipe do Bragantino, numa bola, num detalhe. Você acredita que esse momento de oscilação para o Atlético chegou, ou você acredita que essa derrota, essa perda dos 3 pontos jogando no estádio Antônio Scioli foi por conta de um detalhe, de um contra-ataque bem encaixado que o Bragantino conseguiu? Não, eu não acho que o Atlético está oscilando, porque nas 2 partidas que a gente perdeu, foram partidas que a gente jogou muito bem, a gente foi muito competitivo e foram partidas de detalhes, tanto contra o Atlético Paranaense fora como hoje contra o Bragantino, contra 2 equipes que estão em cima. O Atlético Goianiense tem sido regular, eu não acredito que o Atlético ainda esteja em processo de oscilar na competição, não. A gente tem jogado com uma regularidade alta, com intensidade muito alta, com um padrão muito bem definido de jogo, buscando sempre a vitória, e é assim que a gente vai agora, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, recuperar fisicamente os jogadores e trabalhar muito para buscar um bom resultado lá em Belo Horizonte. Boa noite, Barroca. Felipe André. Barroca, antes do jogo, depois da última partida, você tinha falado que o Arthur tinha muita facilidade para jogar como 10, né? Já tinha atuado assim, em outras oportunidades. Eu queria saber de você o que você achou da atuação do Arthur Gomes como um 10, e se caso o João Paulo não volte a estar à disposição para a próxima partida, se o Arthur Gomes segue sendo o seu 10 pelo que ele demonstrou hoje. Bem, sobre o próximo jogo, a gente ainda vai, obviamente, avaliar tudo o que aconteceu no jogo de hoje para fazer as escolhas. E achei que o Arthur competiu, brigou, como todos os jogadores. Os jogadores do Atlético foram extremamente competitivos, briosos, lutaram, se dedicaram, criaram as oportunidades. Demos poucas chances, porque o jogo não foi um jogo de tantas chances de gol clara. Em um detalhe, o Bragantino, com todo o mérito, com toda a competência, conseguiu sair na frente. Em um jogo como esse equilibrado, a equipe que saísse na frente provavelmente ganharia o jogo, como foi contra o Fluminense no último jogo que a gente jogou, que a gente saiu na frente e conseguiu vencer. Então, precisamos dar os méritos ao adversário e precisamos virar a chave desse jogo para rapidamente recuperar e fazer um grande jogo lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. A última. Barroca, Jânio, aqui do Jornal Popular, boa noite. Às vezes a gente volta a falar da questão do time fazer poucos gols em casa, a média não ser boa. Assim, a gente vê que o Atlético conseguiu equilibrar o jogo. Mas essa questão ofensiva, às vezes nós cobramos muito, ou o Campeonato Brasileiro, a realidade é essa mesmo, é muito difícil, todos os jogos haverá essa dificuldade de fazer gol, e aí a definição do placar ou da vitória passa pelo detalhe. É por aí. Boa noite. Boa noite. Hoje na minha preleção falei para os jogadores que hoje seria um jogo de detalhe, né? E me preocuparia muito se a gente passasse o jogo todo sem criar nenhuma oportunidade de gol, se a gente não tivesse escanteios a nosso favor, se a gente não tivesse faltas laterais, se a gente não tivesse chutando de fora da área. A gente está criando as oportunidades, a gente está chegando. Existe um mérito do sistema defensivo do adversário, existe muitas vezes o mérito do goleiro, né? Às vezes a gente chega inteiro, tem oportunidade e não tem a competência para fazer o gol. Isso faz parte de um processo de evolução. Os mecanismos ofensivos da gente, obviamente, com o tempo eles vão ficando cada vez mais apurados, cada vez mais organizados. Com o tempo, são apenas 8 jogos aí à frente da equipe. A gente tem margem para evoluir em todos os aspectos, a parte defensiva, a parte ofensiva, as transições, a evolução individual de cada jogador, a competição interna da gente.
tem ainda uma margem muito grande de evolução em vários segmentos do nosso trabalho e que a gente vai no dia a dia, mesmo com essa sequência muito grande de jogos, trabalhando e desenvolvendo isso junto aos jogadores. Beleza, pessoal? Obrigado.